Este é o programa Contexto Social, da Rede Por Ti América. Nós estamos aqui nos estúdios da La Integración, no Ponto de Cultura, localizado na Rua Santana, 260, Porto Alegre. Olá, a nossa entrevista de hoje é com a vereadora Fernanda, do PSOL. Fernanda esteve recentemente no Chile e vai nos falar um pouco dessa experiência. Em primeiro lugar, eu queria te perguntar uma curiosidade. Por que Revolução dos Pinguins? Porque em 2006 houve uma revolta muito grande dos jovens secundaristas, né, do ensino secundarista lá. E eles usavam, porque agora já caiu, ainda bem, aqueles uniformes super conservadores do início de gravatinha, terno, enfim. E, bom, aí fica associado com pinguim pela associação da roupa muito conservadora. Sim. E foi uma super mobilização que tomou 250 escolas em 2006 e tem muitas coisas parecidas em 2011, mas por isso ficou conhecida como a Revolta dos Pinguins. Tá. E Fernanda, tu te licenciou da Câmara para poder ir ao Chile e presenciar tudo que está acontecendo. Por que tu sentiu essa necessidade de tirar a licença, de ir ao Chile e acompanhar todo esse processo dos estudantes chilenos? Bom, primeiro porque a luta dos estudantes chilenos tem tomado conta daqueles que acompanham a política mundial, né? A força do peso das mobilizações, o apoio popular, a criatividade, que certamente nós vamos conversar depois, é algo que inspira os jovens no mundo inteiro a se identificar com o exemplo e também fazer parte de uma juventude que luta pelos seus direitos. Lá, muito associado com a educação, a luta pela educação pública e contra os resquícios da ditadura que ainda estão presentes na sociedade chilena, mas porque também nós vivemos num contexto internacional, né? Em que o capitalismo internacionalmente se organiza para explorar os trabalhadores do mundo inteiro, em que o nosso continente tem uma história de exploração brutal pelos países do centro do capitalismo. Então, nossa solidariedade, o nosso apoio também tem que ser internacional. Fui lá apoiar em nome do PSOL, em nome dos companheiros do Juntos, mas também acompanhar e ajudar com que a gente no Brasil se inspire na juventude chilena, sabendo que a vitória deles também é a nossa vitória e que o exemplo deles também ajuda a gente a se mobilizar do Brasil. Então, eu me licenciei da Câmara, fiquei uma semana lá acompanhando as mobilizações. Sim. Fernanda, como é que tá essa coisa? Qual foram as impressões que tu teve dos estudantes? O que os estudantes te disseram sobre tudo que está ocorrendo? É impressionante o grau de politização. São jovens de 13, 14, 15 anos, herdeiros da Revolta dos Pinguins em 2006, que tomam as ruas com mobilizações multitudinárias. Já chegaram a reunir 400 mil jovens nas ruas de Santiago, lutando pela educação pública, pelo fim do lucro da educação. Sim. Amplamente apoiados pela população. 86% do povo do Chile apoia o fim do lucro na educação, que exigem uma reforma constitucional, uma constituinte popular, porque desde a derrota da ditadura nos anos 90 até hoje nunca se mudou a Constituição do Chile. Então algumas coisas da ditadura, como por exemplo a proibição de sindicatos profissionários públicos, segue até hoje, a proibição da possibilidade de fazer greves, a questão de que o movimento tem que pedir autorização do governo para poder se mobilizar. Então, a questão da reforma constituinte é determinante para que o povo tome a Constituição para si e faça as transformações necessárias. Os jovens falavam da necessidade da nacionalização do cobre para financiar a educação pública. Os jovens tinham uma compreensão da questão, primeiro, do que foi a ditadura do Pinochet e de que existem tarefas democráticas que não foram terminadas e do que foram os governos da concertação do Partido Socialista, pretensamente, entre aspas, de esquerda, que aprofundou a privatização da educação e não fez nenhuma reforma sobre as questões pendentes da ditadura. Então, o grau de politização da juventude é algo impressionante. São esses jovens que se espelham no exemplo de 2006. São jovens universitários que fizeram a ocupação das escolas em 2006 e agora estão na universidade apoiando. São jovens que não conseguiram chegar à universidade porque é muito caro estudar e que estão trabalhando e apoiam a mobilização dos estudantes. São mobilizações coloridas, criativas, espontâneas, democráticas, com uma assembleia dentro das escolas que definem todos os próximos rumos do movimento. São coloridas com as cores da juventude. Por exemplo, fizeram um thriller do Michael Jackson em defesa da educação. Fizeram uma passeata, todo mundo fantasiado de super-herói, com super-heróis que a juventude gosta, enfim, contra os vilões da educação. São os pinguins, fisicamente eles fazem, enfim, como uma fantasia de pinguim contra a repressão. São mobilizações... Coisa mais linda, Fátima. Eu tô caminhando no centro de Santiago.
Aí um começa, e vai cair a educação de Pinochet, né? Vai cair a educação de Pinochet. Um grupinho. Logo um grupinho de mais 10 começa a cantar. Logo um atrás começa a cantar. Daqui a pouco tá todo o centro batendo palma. É algo que é parte da efervescência de uma sociedade que apoia absolutamente a luta dos estudantes. Isso é maravilhoso. Não, é o negócio mais emocionante que eu já vi na vida. E, Fernanda, outro detalhe muito importante. A repressão em cima desses jovens. Porque aqui nós tomamos conhecimento que a polícia foi pra cima com força. Não, exatamente. 4 de agosto eu tava lá. O governo fez uma proposta na segunda que era uma maquiagem. Reforçava a lógica da privatização da educação para ser sintética, mas assim, maquiagem. Quinta, os estudantes chamaram uma marcha de manhã. Fátima, eu acordei e fui caminhando até a marcha. Os estudantes estavam proibidos de andar de metrô. Eram carabineiros, que eles chamam os policiais lá, Sim. 10 em cada esquina revistando os jovens, Meu dispersando os Deus. jovens. Sabe? Não deixando chegar até a Praça Itália, que era a concentração. Eu cheguei lá, porque eu tava sozinha, e como, infelizmente, eu já pareço um pouco mais velha, não fui parada no caminho. E cheguei. Quando eu cheguei lá, era gás lacrimogêneo, gás pimenta, que é proibido internacionalmente pelas convenções de direitos humanos, lança-águas, que lança uma água preta, suja. Meu pai diz que é água de esgoto. Só pode, porque é uma água preta, suja e tóxica, que arde o rosto da gente, sabe? Um negócio, assim, impressionante. E, bom, os estudantes ficaram em pequenos grupos se mobilizando. Eu trouxe muitas fotos disso, independente da repressão, até chegar a repressão, aplaudido pela população. Então, durante a tarde, a mesma coisa. Os policiais jogaram bomba de gás lacrimogêneo dentro das escolas tomadas pelos estudantes, que os estudantes tinham que sair correndo, porque o gás lacrimogêneo... Dentro dessas escolas. Jogavam, assim. Sim. Na Universidade do Chile, eles juntaram depois, que é a principal universidade de lá, era como 170 cápsulas de gás lacrimogêneo que tinha sido atirado só dentro da Universidade do Chile, os estudantes estavam lá. De noite tinha outra marcha, chamada pelos universitários agora. E nessa marcha, tava tudo igual à repressão, Sim. cavalo e tal, mas os jovens conseguiram resistir. E começaram, quando a repressão foi piorando, a se separar em grupos. Um foi na Chile Vision, que é uma das principais meios de comunicação, ocupar a Chile Vision para exigir que os meios de comunicação fizessem a cobertura fidedigna. Porque a gente sabe como são os meios tradicionais de comunicação, né? Foram até lá. Outros foram cantando na rua, as palavras de ordem colorida. Outros fizeram barricadas para resistir. E a presidente da Federação dos Estudantes do Chile chamou um cacerolaço às 9 da noite para que a população se solidarizasse com os estudantes. Foi a coisa mais linda que eu vi na vida. Às 9 da noite começou a descer avó, mãe, pai, criança, com panela, batendo, se solidarizando. Cada esquina juntou dezenas de pessoas mobilizando em solidariedade aos estudantes. Foi, na verdade, pelo que os estudantes chilenos me falaram, a turma do Movimento Socialista dos Trabalhadores, o partido que nós temos relação lá, a principal mobilização desde os tempos da ditadura, quando eram feitos cacerolaços pelo fim da ditadura. Sim, sim. E ali a gente sentiu na pele o apoio que a população dá à pauta e à luta dos estudantes e os aprendizagens da luta contra a repressão, que o povo chileno não aceita a repressão dos seus direitos. Eu estava dizendo para Fernanda que eu não queria deixar ela sair, porque tem tanta coisa interessante, um relato assim tão maravilhoso, que é difícil a gente fazer um programa em tão pouco tempo. Mas assim, ó, Fernanda, tu estava nos contando da praça, que as pessoas fizeram essa mobilização, e a polícia foi para cima de novo. Foi. Mas aí a turma conseguiu resistir e o povo desceu em solidariedade aos estudantes chilenos. Às 9 da noite não tinha mais como reprimir, porque em cada esquina eram dezenas de pessoas batendo panela em apoio aos estudantes, que era impossível a polícia reprimir. E uma onda democrática, as famílias descendo das casas, que de fato... Bom, foi emocionante. Eu não preciso contar que foi o barulho das buzinas, a instituição, quer dizer, uma constituinte popular, exigindo educação pública, exigindo saúde pública, exigindo a nacionalização do cobre. Então, foi, assim, lindo de ver. De crianças de 1 ano junto com seus pais, enfim, desde cedo na luta, até as avós na luta junto com os estudantes chilenos para que, de fato, eles saiam vitoriosos. Os estudantes deram um chamado para o governo. Tem 6 dias para responder
as consignas do movimento, senão o movimento se fortalece mais ainda. Ontem, terça-feira, 9 de agosto, teve uma paralisação nacional de estudantes, juntou 150 mil pessoas em Santiago, 400 mil pessoas no Chile, de novo, pelas pautas dos estudantes secundaristas, universitários, professores, trabalhadores. 24 a 25 de agosto tem paralisação nacional de todos os trabalhadores para apoiar a mobilização dos estudantes. Quer dizer, é uma sociedade que está em efervescência. Eu me lembrei de duas lutas que servem para nós. A primeira foi em relação à Hidroaicén, que era a política de fazer uma represa na Patagônia, que também é uma das belezas naturais que nós temos no mundo ainda preservados. E essa política de fazer represa teve mobilizações multitudinárias também contra a represa em defesa da natureza. Então, derrotaram. Está suspenso o projeto de fazer represa na Patagônia. Eu me lembrei dos nossos desafios em relação a Belo Monte, que segue sendo construído, né, no Rio Xingu, no Pará, e que nós temos que nos fortalecer para derrotar, nos inspirar nos chilenos. Assim como as alterações no Código Florestal Ambiental que foram votadas já na Câmara. Exato. Isso que é um escândalo. Exato. É uma depredação, a legalização da depredação da natureza. E nós temos que existir, nos mobilizar, já tem vários movimentos rolando, abaixo do Senado, mobilização, mas nós ainda temos tempo para emparedar o Senado e mostrar que o poder está nas ruas, porque a população é a maioria, né, Fátima? Sim, se a gente não pega a política nas nossas mãos e se dá conta que nós somos a maioria para impor uma mudança, bom, fica nas cúpulas fechadas, no balcão sujo do negócio, que lamentavelmente tomam conta dos parlamentos. E outro detalhe, né, Fernanda? Por exemplo, quando eu militei no movimento estudantil, até 90, nós não tínhamos o que tem hoje, que são os meios alternativos. Nós não tínhamos TV web, nós não tínhamos rádio, nós não tínhamos o que temos hoje, né? E a informação chega. A informação chega sem a manipulação dos grandes meios de comunicação que a gente sabe que estão sempre se propondo a beneficiar ainda mais o capital. Fernanda, querida, eu te agradeço. Eu gostaria de ficar contigo, assim, ó, conversando horas e horas, né? Por favor, convida as pessoas, porque vai ter uma palestra sobre isso. Eu trouxe um monte de foto, eu não estou divulgando, para que as pessoas tenham curiosidade de fotos. E mini vídeos, assim, peguei da repressão, peguei do ato. Nós vamos fazer dia 24 de agosto, às 18h30, no Panteão, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o primeiro debate. Sim. Estamos abertos a fazer debates em outros lugares, acho que é uma experiência que a gente tem mais que socializar, né? Bom, meu Twitter é Fernanda Pessoal, @FernandaPessoal, né? E-mail é Fernanda Melchiona, que escreve meu, C-H-I, meu com L, né? Mel, C-H-I-O-N-N, 2 N's, A. Fernanda Melchiona, @yahoo.com.br. Facebook é Fernanda Melchiona. O site www.fernandapessoal.com.br. E o nosso gabinete ali na Câmara de Vereadores, que é o telefone 3225-3853, para que a gente siga trocando contato e batendo papo também pelas redes sociais. Queria deixar um abraço e agradecer a entrevista e que a gente seja jovens indignados aqui no Brasil também, como jovens na Espanha, na Grécia, no Chile, lutando pelos seus direitos e mostrando que a juventude luta pelo seu futuro. Perfeito! Bom, terminamos. Esse foi o nosso primeiro programa do Contexto Social. Que honra. Fernanda, muito obrigada, querida, por vir. Assim, achei maravilhoso. Poderíamos conversar durante horas, mas talvez as pessoas não tivessem a paciência e entusiasmo que a gente tem. Então tá. Até logo. Até o próximo programa. Brasil, meu Brasil.